Iremos dar continuidade na aula de hoje o assunto isomeria. Apresentamos para você a isomeria plana. Nesta abordagem, nós mostramos a você vários tipos de isomeria, tais como isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria ou compensação, tautomeria. Estas isomerias planas têm como característica existência da mesma fórmula molecular, com alguma diferença nas suas propriedades inerentes de cada substância ou de cada componente. Hoje, no exercício que se apresenta no capítulo 16, nós vamos fazer essa abordagem, mas como é de praxe, eu vou começar a nossa aula fazendo alguns exemplos, porque eu acho extremamente importante que a gente efetue algumas situações práticas de exemplos para que você, dentro do nosso estudo, facilite a sua compreensão e consiga fazer as questões sem nenhum tipo de dificuldade. Então, eu estou atualizando aqui para você. As questões que nós iremos trabalhar estão lá na página de número 18. Página de número 18. Mas antes disso, nós vamos fazer alguns exemplos para facilitar a nossa compreensão. Bem, vamos lá. Número 1 diz o seguinte: qual é a alternativa que apresenta um par de isômeros planos? Para ser isômero, a gente já sabe que para atender essa condição de isomeria plana, esse par de compostos vai ter que se enquadrar como isômero de função, como isômero de cadeia, tautomeria, metameria ou compensação. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que montar os compostos que aqui se apresentam. Então, a gente começa por quem aqui? Pela letra A, tem o metoximetano. Metoximetano, isso aqui é a nomenclatura dos éteres. É um carbono, o oxigênio entre eles, outro carbono. E aqui ao redor, a gente completa com hidrogênios, porque o carbono é tetravalente. Eu vou ficar com qual fórmula aqui? C2H6O. O outro componente é o etano. Etano é um hidrocarboneto, 2 carbonos, hidrogênio, 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 hidrogênio. Fórmula C2H6. Pergunto, fórmulas idênticas? Não, não são fórmulas idênticas. No momento que não são fórmulas idênticas, não existe isomeria plana. Então a letra A não nos serve. Vamos para a letra B. Na letra B nós temos o pentanal. Pentanal é um composto que terminando em al é um aldeído. Pente, 5 carbonos. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Carbonila, hidrogênio. Complete com hidrogênio aqui, para esses componentes aqui, ó, para você poder estruturar a sua fórmula. Então, aqui está o aldeído que citado, pentanal. A fórmula C5, 3, 5, 7, 9, 10 hidrogênios, 1 oxigênio. C5H10, C5H10O. Com quem? Com o 2-metilbutanol. O é álcool. 2-metilbutanol. A cadeia principal tem 4 carbonos, aqui, ligado ao carbono saturado, nós temos o hidroxila. No segundo carbono, nós temos um radical, uma ramificação metil, e aí eu completo os demais integrantes da cadeia com hidrogênios, para eu poder definir a fórmula desse composto. Quem é esse composto aqui? C5, quantos hidrogênios? 3, 4, 7, 9, 11, 12. H12O. Tem fórmula idêntica? Não, Vanx, não tem. Então não são isômeros. Entendeu o raciocínio, né? C5H10, C5H12 não são isômeros. Vamos para o terceiro. Ciclopentano e metilciclobutano. Esse caso aqui, ambos são cadeias fechadas. Então vamos lá. Ciclopentano. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ligar essa galera aqui. Lembrando a você que todo mundo tem que ter quantas valências desses meus amigos aqui? 4 valências. Então, essas valências livres, obviamente, estão ligadas ao hidrogênio. Qual é a fórmula do ciclopentano? Ciclopentano é C5, eu vou separar aqui para a gente poder estudá-lo. C5, quantos hidrogênios? 2, 4, 6, 8, 10. C5H10. Qual é o outro composto que ele apresentou? Metilciclobutano. Metilciclobutano também é uma cadeia fechada com 4 carbonos e o metil vai ser uma ramificação. Então vai ficar assim, ó. Aqui é o ciclobutano. Visto? Vanx, e o metil? Esse metil você coloca em qualquer carbono desses aqui, ó. Pode colocar aqui. É
uma ramificação fora da cadeia principal. Eu vou preencher aqui com os hidrogênios e vou verificar qual é a nossa fórmula. 3, 3, 5, 7, 9, só um instante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C5H10. São mesmas fórmulas? São. Podem ser isômeros planos? Podem. Existe isomeria aqui? Existe. Ambas são cadeias fechadas, só que uma não tem ramificação e essa aqui tem uma ramificação metil. Então a resposta nossa aqui seria a letra C. Existe sim um par de isômeros planos na letra C. A substância 2-pentanona possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Quem poderiam ser eles? Eu vou ter que escrever primeiro 2-pentanona. Quem termina em ona é o quê? Quem termina em ona é uma cetona. Então, pentanona com 5, ó. A carbonila está no segundo. Dois pentanona é essa daqui. Qual é a fórmula dela? C5, 3, 5, 7, 10. H10, ó. Bom, ele está pedindo aqui para a gente, primeiro, isômero de posição. Bom, com relação à posição, se você tem, por exemplo, ó, 3-pentanona, como é que ficaria 3-pentanona? Seria a mesma fórmula, eu não vou nem esquentar a cabeça, porque isso aqui eu já sei que está certo, né? O que é que está mudando aqui, Vanks? Tá mudando a posição da carbonila, você viu? O que é que ele fez aí? Ó, 3-pentanona. Qual é o outro? Metilbutanona. Butanona vai ser isso aqui, ó. Vanks, como é que seria metilbutanona? Obrigatoriamente você tem que ter o CH3 aqui. Vou colocar os hidrogênios para eu poder me situar com relação à sua fórmula final, né? Ó, esse aqui seria quem? Metil, tá aqui o metil embaixo, butanona. Vamos ver a fórmula? A fórmula vai ser quem aqui? C5, 3, 4, 7, C5H10, ó, também bate, né? E aqui também, C5H10O. Posição, qual é a próxima? Função. Ele quer posição, cadeia, tá? Aqui na segunda, esse nosso amigo aqui é uma cadeia ramificada, né? E aqui, isso aqui é uma cadeia normal, então tá batendo até agora. Qual é o próximo? Pentanal. Se o pentanal tiver uma fórmula que coincida com C5H10, a resposta é a letra A. Tá? Por quê? 3-pentanona é isomeria de posição. Metilbutanona, isomeria de cadeia. O próximo item que a gente tem aqui, na letra A, é o pentanal. Se o pentanal tiver a fórmula C5H10O, ele vai ser isomeria de função, porque um é cetona e o outro é aldeído. Vamos fazer o pentanal. O pentanal vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aldeído, carbonila com hidrogênio. E aqui, completar as valências do carbono, porque ele é tetravalente. Qual a fórmula que tem aqui? C5, 3, 5, 7, 9, 10. H10O. Esse primeiro aqui é isômero de posição? Sim. Segundo, é isômero de cadeia? Sim. É isômero de função? Sim. Resposta seria a letra A. Trouxe mais um exemplo para vocês aqui. A questão de número 3 diz assim, a propanona é o quê? Cetona. E o isopropanol, enol. Quando você fala em cetona e enol, meus amigos, você já sabe de cara que isso aqui existe equilíbrio dinâmico. Ó. Quando eu mexo aqui e mexo aqui, simplesmente mexer com a posição dessas estruturas, eu altero o grupo funcional de forma reversível, um equilíbrio dinâmico. Como é o nome que a gente dá aqui? Tautomeria. Seria a letra B. E para fecharmos os exemplos, eu acredito que eu trouxe 4 ou 5 exemplos, eu não me lembro. Os dois compostos demonstram que tipo de isomeria? Vamos pegar aqui. H3CO, CH3, que função é essa? Isso é um éter.
oxigênio entre carbonos. H3COH, carbono saturado ligado a hidroxila, isso aqui é um álcool. Qual é a fórmula que tem aqui? C2H6O. Aqui. C2. Nós não temos as mesmas fórmulas, né, amigos? Nós não temos. O que eu tenho aqui é que eu esqueci que aqui, ó, é CH2. Agora é que eu notei. Tá? Para poder fazer isso aqui, ele precisa de dois hidrogênios, tá? Que é CH2. CH2OH. Então aqui vai ficar C2H6O também. Mesmas fórmulas, funções diferentes. Aqui é a isomeria de função. Bom, e a última questão que a gente tem das aplicações, antes de começarmos o exercício da nossa apostila, temos a propanona e o 1-propen-2-ol. Que tipo de isomeria é essa? Propanona é essa moça. Isso aqui é acetona. E propen-2-ol, isso aqui é um enol. Hidrogênio, 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 também aqui. 3, 6, 3, 6, C6, C3, H6O, C3, H6O. Eu tenho uma cetona, que com uma simples modificação na posição de seus elementos, se transforma num enol. Estou diante de que isso aqui? Tautomeria. Bom, visto esses exemplos, agora já é hora da gente começar os exercícios da nossa apostila. Espero que com esses exemplos a gente tenha dado uma clareada. E agora a gente vai começar a fazer os exercícios de sua apostila. Lá no capítulo número 16, a primeira questão que aparece para nós diz assim: o composto responsável pelo aroma de jasmim é representado pela forma estrutural plana a seguir, na qual algumas ligações químicas são identificadas por setas numeradas. Tá. Aí ele continua. São identificadas o número correspondente à seta que indica a ligação responsável pela isomeria espacial geométrica. Eu vou ter que fazer uma lembrança, um lembretinho aqui para você do que é a isomeria geométrica. Vamos relembrar? É o seguinte: a isomeria geométrica ela acontece em dois casos. Primeiro caso, eu tenho um carbono com duplas ligações, dois carbonos, né, com duplas ligações, e os elementos que estão ligados a ele, os ligantes devem ser distintos. Como assim, Vax? Quem tiver de um lado tem que ser diferente do quem tiver do outro lado. E a outra situação, se a cadeia for cíclica, cadeia fechada. Se essa cadeia fechada existir, ela também não necessariamente precisa ser uma cadeia com duplas ligações. Mas os ligantes aqui, ó, se você for analisar aqui, os ligantes devem ser diferentes. Então são essas duas situações da geometria espacial chamada geométrica. A outra qual é, Vanx? A outra é a isomeria ótica. Essa geometria geométrica também, ela tem característica chamada de geometria cis-trans, que nos remete a qual tipo de informação? Cis do mesmo lado, trans de lados opostos. Então aqui, ó, esse número 1 serve para nós? Não. Tem dupla, Vanx? Sim, mas aqui é oxigênio. Ó. Se aqui fosse um carbono, serviria. Esse 2 aqui serve para nós? O que é que a gente tem aqui? Se você olhar para cá, nessa dupla ligação... Ah, não, estou no 4, desculpa. Eu tenho que olhar o 2 primeiro. O 2 aqui, ó. Ligação simples entre eles, uma cadeia aberta, serve? Não. O 3, estou indo na sequência, ó. O 1 não serviu porque se você tivesse uma dupla com carbono aqui, tudo bem. Aqui, você tem dupla? Não, eu não estou olhando para quem tem dupla aqui é a 4. Eu estou olhando para o 2. O 2 é aqui, ó. Esse moço e esse. Tem geometria geométrica aqui? Não. O 3, vamos para o 3. O 3 tem dupla? Tem.
Quem está ligado para cá é diferente do que está ligado para cá? Sim. Então, dupla ligação, ligantes distintos. Resposta à questão número 1 seria a letra C. Questão 2. Questão 2 tem um texto longo, né? Diz assim: a margarina é obtida através do processo de hidrogenação de óleos vegetais. Durante o processo de hidrogenação parcial dos óleos, átomos de hidrogênio são adicionados às duplas ligações dos triglicerídeos, formando, além dos compostos saturados, ácidos graxos praticamente ausentes no óleo original. Dois isômeros que se formam estão representados nas estruturas 1 e 2. A ingestão do isômero representado na estrutura 2 pode aumentar o risco de doenças coronárias. Além disso, várias pesquisas demonstram também o efeito carcinógeno desse ácido graxo. Considerando as estruturas 1 e 2, pode-se afirmar corretamente que a isomeria entre elas é. Todo esse texto, a questão começa aqui, ó. As questões anteriores de caráter biológico, informações em matéria de enfermidades físicas, não irão influenciar a nossa resolução. Pergunta aqui é o seguinte: 1 e 2 tem que tipo de isomeria? Meu amigo, o que é que está chamando a atenção dos dois aqui? Veja se você consegue enxergar. Isso aqui é uma dupla ligação. Temos um ligantes distintos. Aqui, dupla ligação, ligantes distintos. O que é que caracteriza isso? Dupla ligação com os ligantes distintos, isomeria geométrica. Questão de número 2, letra A. A questão de número 3, ele traz para nós aqui 4 compostos. Ele fala assim: em relação à possibilidade de isomeria cis-trans, pode-se afirmar que, antes de fazermos isso aqui, deixa eu lembrar uma coisa com você. Isomeria cis-trans. Eu vou colocar um exemplo, depois a gente conversa. Vou colocar aqui 2 exemplos, aliás. O que a gente observa aqui? Isso aqui eu vou olhar se é uma isomeria geométrica, se ele tem dupla ligação. Existe dupla ligação aqui em ambos? Existe, Vanks. Os ligantes são diferentes? Não, são iguais. Não são diferentes. Quando eu falo ligantes, eu olho para esse carbono da esquerda, ele está ligado a um hidrogênio e a um flúor. Então são diferentes. Não é olhar hidrogênio com hidrogênio, flúor com flúor. É olhar cada elemento que está com esse moço. É como se eu fosse fazer isso aqui para você, ó. Tá vendo? Aqui eu teria que ter, por exemplo, M ligado aqui, N, P. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que ter diferentes aqui, ó. Mais diferentes em relação a esse carbono. São diferentes, ó. Tá vendo? Então, ali pode ser isomeria geométrica. Ambos são isomeria geométrica. Dupla ligação, ligantes distintos. O que eu preciso que você lembre é quando é que ela é cis e quando é que ela é trans. Ó, quando dos elementos que estão no dupla ligação, os idênticos estão no mesmo lado, ó, flúor, hidrogênio, isso aqui é isomeria geométrica cis. Quando eles estão em lados opostos, como é esse aqui, é trans. Lembraram? Ótimo. Então vamos lá. Considere os compostos but2-eno, pente-1-eno, 1,2-dimetilciclopropano, ciclobutano. Em relação à possibilidade de isomeria cis-trans, afirma-se que isomeria geométrica cis-trans. O que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer a montagem desses elementos aqui. Vamos lá. Eu vou escrever todos eles. Vou começar com o número 1, buteno. But, 4 carbonos. Dupla ligação no 2. Então, tá aqui. Vai ficar assim. Beleza? O que é que a gente tem mais aí? Vamos comparar? Eu vou escrever aqui os hidrogênios para você poder visualizar. Outra maneira também, você poderia escrever CH3, tá? Tem dupla ligação? Tem. Qual o ligante que tem aqui? Hidrogênio. Qual o outro ligante que tem aqui? CH3. São diferentes? São. Qual o ligante que tem aqui? Hidrogênio. Qual o outro ligante? CH3. Isso aqui é isomeria
cis. Beleza. Então, o número 1 tá ok. Verdadeiro. Vamos pro segundo. Você vai fazer todo mundo, Vans? Vou fazer todo mundo. Qual é o do segundo? Pente 1N. Esse aqui é o número 1, perdão. O segundo é esse. É o penteno, a dupla ligação está no primeiro. O que, é que você vai ter aqui? Hidrogênio, hidrogênio. E aqui tudo hidrogênio também. Ó. Qual é a condição? Os ligantes devem ser iguais ou diferentes? Diferentes. Então pense comigo. Olhe para cá. Tem dupla? Tem. Então ótimo, ótimo. Qual é o ligante desse carbono? Hidrogênio. E o outro ligante? Hidrogênio. São iguais. Eu preciso de ligantes distintos. Então isso aqui não serve. Tem um jogo de paciência, né, Vans? Sim, um jogo de paciência. Não pode ter pressa aqui, não. Terceiro composto. 1,2-dimetilciclopropano. Vans pode ter isomeria geométrica cis-trans em cadeias fechadas? Pode. O que, é que você vai ter que fazer? Desenha essa moça. Começa aqui, ciclopropano. Vai ficar assim. 1,2-dimetil. Então aqui, ó. Tu vai ter CH3 aqui, hidrogênio. E aqui, CH3, hidrogênio. E aqui, hidrogênio, hidrogênio. Pronto. Por que você fez isso? Porque ele disse que é 1,2-dimetilciclopropano. Para ser isomeria geométrica cis-trans em cadeias fechadas, os ligantes devem ser diferentes. Por exemplo, nesse carbono aqui não serve, esse bem aqui. Por que não serve? Hidrogênio com hidrogênio. Mas se você olhar os outros, ó, ligante aqui, CH3, o outro, hidrogênio. Ligante aqui, CH3, o outro, hidrogênio. São distintos entre si? São. Então isso aqui é isomeria geométrica cis-trans? Sim. Vamos colocar um Vzinho aqui. Qual o próximo? O próximo é o ciclobutano. Você tem ligantes distintos aqui? Não tem, amigo. Todo mundo aqui é a mesma coisa. Todo mundo aqui é com quem? Todo mundo é com hidrogênio. Se você pegar esse carbono bem aqui, hidrogênio, hidrogênio. Então não serve. Então, dentre esses aqui, quem é que tem isomeria geométrica? O 1 e o 3. Letra D de dado. Questão de número 4. Questão de número 4. O mel é um alimento de origem natural, produzido principalmente por abelhas da espécie Apis mellifera. O mel é basicamente composto de açúcares, além de outros componentes minoritários que vão variar de acordo com as floradas disponíveis às abelhas. Uma classe importante de compostos encontrados nos méis de diversas origens são chamados compostos fenólicos, dentre os quais destacam-se, quem é que está faltando? Os derivados dos ácidos benzoico e cinâmico, além de flavonoides. Dada a estrutura do ácido para-hidroxinâmico, desenhe os dois isômeros geométricos possíveis para este composto e identifique quem é o cis e trans. Vans, esse texto todinho lembra aquela questão que a gente tinha comentado agora há pouco, né? Sim, começa aqui, ó. O resto é uma informação importante, mas ela não é importante para a resolução do exercício. Sugestão que eu lhe dou é o seguinte, meus amigos, isômero geométrico tem que trabalhar com dupla ligação, não é? Então o segredo é aqui, ó. O segredo é aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou refazer o desenho. Ele está pedindo aqui com cis e trans, não é? Cis é como? Mesmo lado. Trans, lados opostos. Então eu vou fazer os dois desenhos para você. Eu vou desenhar o núcleo benzênico de novo, porque a questão aqui é para pedir para desenhar mesmo. Está aqui o núcleo benzênico. Vou trazer a dupla ligação para cá, tá? Vou trazer a dupla ligação para cá. Eu vou esticar um pouquinho mais para facilitar que você visualize.
Vou colocar um hidrogênio aqui, por quê? Porque o carbono é tetravalente. Aqui tem um hidrogênio e aqui vai ter quem? O CO2H. Pronto. Beleza. Já fiz um. E o outro, como é que você faria? Do mesmo jeito. Fazendo a mesma estrutura desenhada que a gente tem aqui, puxar o carbono com dupla ligação, só que agora eu aqui não coloquei os dois hidrogênios em lados opostos, na condição trans. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os dois hidrogênios, amigos, no mesmo lado. Ó, fazer assim, ó. E vou jogar os outros dois lá para baixo, porque aí ficaria o quê? Ó. Esse aqui, os dois do mesmo lado, é cis. Pronto, terminou o exercício. Em função do tempo nosso já está esgotado, que em função das nossas, eu tinha colocado alguns exemplos, a questão de número 5 eu deixo para que você tente fazer, e na próxima oportunidade que a gente tiver resolvendo o exercício, a gente refaz, retira suas dúvidas, e eu vou ficar aqui à sua disposição para qualquer tipo de questionamento que você tiver.